Bora para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a República Oligárquica Brasileira e a modernização e conflitos. É mais um tema de história e hoje o principal vai ser o foco nos ideais republicanos e a queda da monarquia no Brasil. Eu sou a Thaís Santana Ferreira, do segundo ano do ensino médio de 2020. Primeiramente, a gente vai focar em alguns motivos que levam à derrubada de um monarca do poder. A insatisfação da elite agrária com a abolição da escravatura. Então, a elite não estava gostando da abolição da escravatura, porque era mão de obra, barata. O descontentamento dos cafeicultores do Oeste Paulista e dos militares que almejavam mais poder. Então, eles queriam o poder na mão deles. E as interferências do imperador em assuntos da igreja. Então, o imperador queria, comandar a igreja, decidir as coisas. E aqui, primeiramente, os trabalhos constituintes. O que havia nesses trabalhos? Não havia um consenso em relação à participação na vida política e ao modelo de organização republicana. Então, não tinha uma coisa certa. E aí vamos ver que tem os republicanos históricos, principalmente fazendeiros do Oeste Paulista, propunham a República Federativa, garantindo aos estados autonomia para o desenvolvimento de políticas públicas que correspondessem às suas reais necessidades. Então, esses fazendeiros, que eram denominados republicanos históricos, queriam coisa que só satisfazesse as suas necessidades, não da população em geral. E a gente vai ver mais exemplos disso, que agora, para os positivistas, não havia necessidade de representação política se houvesse um condutor político que realizasse a racionalidade científica no aparelho do Estado. Então, os positivistas, para eles tinha que ter alguém, que realizasse a racionalidade científica. E por isso esses militares eram chamados de republicanos radicais. Porque, os pensamentos positivistas. E por fim, os grupos representantes das camadas médias ficaram conhecidos por republicanos idealistas, porque eles tinham um ideal. E é importante lembrar que parte da classe política brasileira tinha seus olhos voltados para os Estados Unidos. Então, praticamente, eles se espelhavam no modelo dos Estados Unidos. E com isso a gente vê também a Magna Carta, que foi um documento que garantia certas limitações do poder do rei em relação aos nobres ingleses. E o Brasil também quis, constituir essa Magna Carta. E o que é essa Magna Carta? É considerado o primeiro documento constitucional do mundo ocidental e precursor dos direitos humanos. Durante a Baixa Idade Média, os reis eram considerados como primos inter pares, ou seja, o primeiro entre seus iguais. Sem dúvida, eram mais importantes que os nobres, porém precisavam negociar o apoio deles através de casamentos e alianças militares. Então, o que aconteceu no Brasil? Eles também queriam negociar com a classe mais alta, que eram os fazendeiros, cafeicultores, os monarcas, uma aliança. Quem estava no poder queria ter essa aliança e queria apoio, E assim o rei exercia poder efetivo somente em seus domínios e aos nobres, em seus respectivos feudos. Havia a tributação real e os juramentos de fidelidade e vassalagem, mas isso não era garantido que a nobreza seria sempre fiel ao soberano. Então, não quer dizer que os cafeicultores, fazendeiros, os nobres seriam sempre fiel a quem estava no maior cargo, exercendo sobre as pessoas. Não era 100% garantido. Agora vamos falar um pouquinho sobre o governo provisório e o encilhamento. Encilhamento foi o nome pelo qual ficou conhecida a política econômica adotada durante o governo
provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República. A mudança de regime político da monarquia à república ocorreu no momento de graves desajustes econômicos. Então a economia não estava restabelecida, ela não estava 100%. E com isso a gente percebe que o governo constitucional de Deodoro da Fonseca. A fase constitucional do governo de Deodoro da Fonseca foi resultado da convocação de eleição em junho de 1890 para a formação de uma Assembleia Constituinte. Essa eleição aconteceu em setembro e a Assembleia tomou posse em dezembro de 1890. Era formada integralmente por membros da classe média e elite do país. Então era só gente que tinha poder mesmo, podemos perceber isso. E a história da República Brasileira é recheada de tentativas de golpes militares, sendo que em vários casos eles foram bem-sucedidos. Então quer dizer que esse Deodoro da Fonseca chega e quer impor várias regras, quer mudar tudo. E muitas das vezes com sucesso, só que o Brasil só vai perecendo e caindo com isso, se prejudicando e prejudicando aos outros. E para encerrar, fim.